as novas parcerias do governo brasileiro com outros países e como podem impactar a economia do país. A gente conversa agora com a delegada da Corecon São Paulo, Nathalie Wendel, que aparece aqui para a gente, a quem a gente agradece mais uma vez pela participação aqui no TJ Aparecida. Boa tarde para você, Nathalie, tudo bem? Boa tarde a todos, agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de estar aqui na TV Aparecida. E uma boa tarde aos nossos telespectadores, né, o Eduardo e a Rayane. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Nathalie, o governo brasileiro tem buscado outros caminhos, né? Por enquanto perdeu o mercado norte-americano ou parte dele e agora está tentando buscar essas outras alternativas. É a busca do momento? É o que resta para o governo brasileiro? O governo brasileiro está se articulando, né, embora tenha muitas dificuldades ali, mas de fato ali o México acaba sendo uma opção viável, né, para o Brasil, para tentar escoar, para tentar fazer acordos aí bilaterais, até porque se a gente olhar os números ali de 2024, a relação entre Brasil e México atingiu as cifras de 13,6 bilhões de dólares nessa relação, né? Então, o Brasil acaba tendo ali um superávit em torno de 7,8 bilhões, né, de dólares, e o México, ali, em termos de importações, acaba tendo uma cifra ali de 5,8 bilhões. Então, é um mercado extremamente relevante, é algo a se pensar, né, e existem ali evidentes outras possibilidades de negociação com o próprio México, mas o governo sempre deixa esse alerta, né? Ele precisa também procurar nos mercados que não só o México vai conseguir fazer essa absorção por completo após o tarifaço. Nathalie, justamente sobre esses acordos, né? Eles podem impactar os setores estratégicos da economia brasileira, como é o caso da agricultura, da indústria? Sem sombra de dúvidas, Rayane, né? Essa tentativa de aproximação com o México, ela visa alguns setores alvos, né? Então, principalmente olhar as questões de tecnologia e inteligência artificial, de certo modo, toda a parte de infraestrutura, né? Para a gente lembrar que existe ali uma preparação do México, né, para poder sediar a Copa de 2026, tudo que envolver os setores de alimento, bebida, higiene pessoal, rações para animais, produtos hortícolas, né, os produtos agropecuários, biocombustíveis, toda a parte energética, né, a parte de aviação sustentável, equipamentos e máquinas ali, maquinários médicos, até em termos de proteína animal que está sendo discutido, né, que a gente tem uma grande população completa. E o que é super importante lembrar é que tudo isso está dentro do que o próprio México está buscando no chamado, né, Plano México, né, que é um dos planos ali centrais para o desenvolvimento do México e que tem tudo a ver com essa perspectiva de trazer esse investimento para o país. Então, o Brasil tem se alinhado aí com o México e que coaduna ali com o que eles estão buscando internamente. A gente cita, né, Nathalie, o México, mas também tem a Nigéria. O presidente Lula recebeu o presidente da Nigéria essa semana lá no Palácio do Planalto. Tem o Equador, são alguns dos países que o Brasil está de olho, né? Pode ter um efeito contrário, essa política tarifária do presidente Donald Trump, ou seja, empurrar os países para uma independência do mercado norte-americano? Se a gente olhar do ponto de vista americano, isso é possível, Eduardo, né? Que ele acabe afastando, uma vez que o presidente Donald Trump ele está avisando uma política muito protecionista para os Estados Unidos. Mas se a gente olhar para o Brasil também acaba praticando um certo protecionismo, né? Então, os países ali, eles acabam tendo algumas relações diferentes do que a gente espera ali de um comércio global, né? De um comércio ali de livre mercado, né? Então, todos os países acabam, de certo modo, ali estando muito mais voltados para uma política protecionista e que provavelmente até pode ser ali um certo artifício que o Trump acabou utilizando, né? Dos países tentarem se realinhar com outras expectativas. Então, pode, de certo modo, né, que a gente colocar aqui de um modo mais simples, né, esse tarifaço, vamos falar assim, um tiro que saiu pela culatra, assim. Nathalie, para a gente finalizar aqui a entrevista, né? Quais são os riscos e os desafios que o Brasil está enfrentando ao ampliar essas parcerias comerciais? Seria mais sanções americanas? Isso pode ocorrer? Isso pode ocorrer e me gera uma certa preocupação, até pelo tom que ocorreu hoje na reunião ministerial do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Isso ficou bem claro ali, né? Evidente, né? Que é necessário a gente ter as questões de soberania do nosso país, mas não é um tom, não é um momento de se fazer ali, não acusações, né? Mas ter
utilizar ali de uma certa ameaça ao presidente Trump, né, de ser uma certa ali, uma medição de forças entre o Brasil e os Estados Unidos. Por quê? Isso pode acontecer, Rayane, de a gente sofrer eventualmente uma nova retaliação, como vem acontecendo, por exemplo, com a China, principalmente no que a gente fala ali, que são os materiais, né, os metais raros, né? Então, isso vem acontecendo e isso pode, e a gente espera que não aconteça com o Brasil, porque uma vez que a gente já está articulando para buscar outros mercados e cada vez mais se fecha essa perspectiva com o mercado americano, dificilmente a curto prazo a gente consegue reverter. E a principal preocupação interna, né, e isso já tem sido expresso aí, principalmente na fala de Geraldo Alckmin, é que justamente a gente tem ali uma dificuldade, né, a gente está muito preocupado com a articulação dos empregos. Né, muito o setor aqui industrial, né, os empresários brasileiros estão preocupados e acreditam a questão do desemprego, né, dessa retomada do desemprego por conta do tarifaço. Nathalie, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no TJ, por nos ajudar a entender. A gente vai acompanhar, né, os próximos capítulos dessas parcerias. Obrigado, viu? Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Continuamos aí sempre vigilantes e acompanhando. Obrigada. Obrigada. Seguimos acompanhando. Valeu, um abraço para você, sempre. Nathalie.